Salve rapaziada, aqui é o Suri e hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre os maiores erros que o iniciante comete investindo. Quando ele começa a investir, quando ele começa a colocar seu dinheiro em alguma coisa que rende, e aí ele sempre tem esses errinhos assim. Eu cometi todos, né? Não tem como fugir disso, menos o último, mas você vai entender por que o último. O primeiro erro é você comprar alguma coisa ou alguma ação ou algum fundo só porque é popular ou porque tá na modinha. Eu posso usar um exemplo do que eu fiz. Eu fui e peguei um dinheiro bom que eu tinha, comprei tudo em MXRF11. Você já deve saber o que é. É um fundo muito famoso, muito popular hoje em dia. Iniciante, todo mundo compra, né? Porque é barato, é 9 e pouco, uma cota. E eu fui lá e já coloquei bastante. Comprei 100 cotas. Deu mais ou menos uns R$900. Você vai naquela de dividendos e aí fica travado e você não tem plano nenhum. Você só comprou porque alguém te recomendou ou você viu e achou legal e comprou sem entender nada. E aí quando você começa a montar a sua carteira, aí você percebe que não foi um bom negócio você ter comprado. Mas como você já comprou, vender não é também bom negócio. Então você deixa lá. Mas só que aquilo ali tá meio que travando, porque você não tem dinheiro sobrando para comprar outras coisas. E aí aparece coisa descontada, aparece oportunidade, você não consegue usar porque você não tem o dinheiro. Você gastou tudo. Com 100 cotas, você recebe R$9 por mês. Não compensou, era mais fácil ter comprado em outras coisas. Ter dividido melhor o dinheiro em várias coisas diferentes do que ter colocado todo o dinheiro em uma só e ficar lá, aquele monte de dinheiro em uma só que não tá virando nada. Esse é o primeiro erro que a maioria comete. Por quê? Você vai na empolgação e compra sem pensar, sem pesquisar. Só porque alguém falou. Mas, tipo, você não tem a mesma condição financeira que a pessoa que falou. E você não tem o conhecimento que ela tem. Ou porque você foi iludido pelos dividendos. E aí, dá nisso. Primeiro erro que todo iniciante comete. Se você está começando agora, pode ser que você não vai cometer, porque você vai assistir esse vídeo, mas se você não assistiu, ou você estava pensando em cometer agora, mas agora você não vai cometer mais. Então, você já fica ligeiro. E vem o segundo erro, que é você ignorar imposto de renda, IOF e liquidez. Então, vamos supor, vou te dar um exemplo real. Aqui vai ser tudo exemplo real, porque eu fiz todos esses erros, então eu tenho um exemplo para cada erro. Eu fiz o quê? Eu peguei o dinheiro que eu tinha, um valor bom, se eu não me engano foi 11 mil ou foi 12 mil, e aí eu peguei o dinheiro e coloquei tudo na caixinha. Tirava um tanto ali, um tanto aqui e comecei a investir em várias coisinhas diferentes. Só que de tempos em tempos eu tirava dinheiro. Então eu não sabia que tinha IOF para pagar, não sabia que tinha imposto de renda. Só que eu pensei em colocar em caixinha de 120%, que aí ia ficar parado por 2 anos, eu não sabia. Se eu precisasse do dinheiro ia ficar travado. Então, como você não tem conhecimento, você vai na loucura. Na minha cabeça era o seguinte: em vez de deixar o dinheiro parado na conta corrente, eu podia colocar na caixinha e deixar rendendo. E quando eu quisesse investir em alguma coisa, algum fundo, alguma ação, ou um tesouro, ou renda fixa, alguma coisa, eu pegava e tirava. O IOF, o imposto de renda, depende do tanto que rendeu. Então, como tinha um valor bastante dinheiro, rendeu até bastante. Então descontou bastante também. Porque eu não sabia que tinha que esperar 30 dias, eu tirei no dia que eu precisava. Eu vi uma coisa barata, fui lá e comprei. Aquela ação ali tá boa, fui lá e comprei. Por isso que é bom você dar uma pesquisada melhor, conhecer o que você está colocando, não é só deixar o dinheiro lá e ficar de boa. Sei lá, uma caixinha tá rendendo muito, aí você vai e coloca todo o seu dinheiro, depois você tira de novo. Então é bom você colocar de pouco em pouco, coloca um pouco, espera, vê se aparece alguma oportunidade melhor. Então dá uma visualizada melhor no que você está fazendo, entendeu? Então esse aí é o segundo erro que todo mundo comete, eu cometi, e tomara que você não cometa. Aí a gente chega no terceiro erro, que é você investir sem nenhum plano. Investir sem nenhum plano funciona como? Vamos supor, eu quero uma caixinha de 120%, quero mais rendimento. Vou lá, invisto meu dinheiro, fica 6 meses parado. Se eu preciso fazer alguma coisa, ou, sei lá, meu carro quebrou, quero o dinheiro. Você vai lá tirar o dinheiro, você não consegue tirar. Mas vamos supor que você consiga tirar. Por que você investiu se você vai precisar do dinheiro? Então você tem que ter um plano. Você fala assim, eu quero comprar um tesouro direto, tesouro pré-fixado.
paga 14%, está pagando. Vou ter que esperar 4 anos. Então você compra sem intenção de vender. Você tem que ter um objetivo. Se você colocou para ficar travado por 6 meses, você não vai usar aquele dinheiro pré-fixado que eu comprei. Eu comprei ele a 14%. Hoje ele está 13,5, alguma coisa assim. Então ele tá valorizado. Para mim, tá de boa. Vamos supor que ele sobe para 14,2. Eu comprei por 700 e vai para 670. Eu vou apavorar e falar, não, agora que tá com prejuízo eu vou vender? Não, eu deixei lá, vou deixar lá. Deixa lá, você compra e deixa lá. Não olha. O objetivo daqui 1 ano mudar e você quiser vender, beleza, mas não agora. Segura, dá vontade de vender porque você vê dando prejuízo, você fala, nossa, tá caindo o valor, o que eu investi vai cair mais. Não interessa, deixa cair. O prejuízo ele só vem se você vender. Se você não vender, tá de boa. Se você não vender, tá lá. O que você investiu, daqui 4 anos você vai pegar de volta. Se o seu plano tá certo, você mantém o plano. Você não precisa ficar mudando de plano toda hora. Porque quando você comprou, que nem eu comprei 14%, era uma taxa boa? Era. Então continua sendo uma taxa boa. Mesmo que tiver descontada agora ou dando prejuízo agora, continua sendo uma taxa boa. Porque você pensa no vencimento, você não pensa no agora. O agora sempre vai cair. Por que cai? É a questão da marcação a mercado. Eu posso até fazer um vídeo sobre, mas você precisa entender primeiro por que você não deve vender. Quando começa a cair e você fica com medo, você meio que acaba com o seu próprio plano que você tinha. Ah, eu comprei para render tanto. É uma taxa boa? É. Mas aí você vai e vende. Você perdeu aquela taxa, você perdeu aquele dinheiro, você perdeu aquele tempo que você deixou. Então, segura e fica de boa. Eu já pensei um monte de vezes em vender o pré-fixado que eu comprei, mas eu não vou segurar. Dá vontade de vender, você olha, caindo é ruim, você vê, dá uma sensação ruim, mas você tem que seguir o plano. Segue o plano certinho e confia no plano. Aí a gente cai no erro 4. Pode perceber que eles estão relacionados. Então, meio que o que eu acabei de falar no erro 3, você vai cometer no erro 4 também. E nem sempre você cometer tudo junto. Às vezes você vai seguindo, às vezes você vai fazer tudo de uma vez. O erro 4 é você vender na baixa por desespero. Eu vou usar outro exemplo que eu já fiz 2 vezes. Foi que eu comprei ações do Banco Inter. Eu montei praticamente a minha carteira inteira pelo Banco Inter. Aí eu vi lá a ação do Banco Inter e falei, vou comprar essas ações. Pesquisei lá no YouTube, vi um cara falando bem, pá. Falei, vou comprar. Fui lá e comprei 4 ações do Banco Inter. Tava por um valor, falei, beleza. Passou 2 dias, caiu R$3, caiu. Falei, vou vender. Fui lá e vendi. O que eu perdi? R$3 em cada ação. Então quer dizer, eu comprei por um valor, mas sem saber porque eu comprei, só porque eu vi e achei legal. E aí eu fui vendi e perdi R$3. À toa. Eu não fui nem pesquisar por que caiu. Você vai aprender isso quando você montar sua carteira. Sua carteira nunca vai ficar, nem sempre vai ficar positiva. Às vezes sua carteira vai ficar tudo negativa. Quer dizer que naquele momento ela deu uma desvalorizada. E a maioria usa isso. Se ela continuar mantendo bem e você vê que aquela ação tá boa, você vai lá e compra mais, porque agora ela tá valendo menos do que você pagou. O mercado sempre cai e sobe. Ele cai e sobe, cai e sobe, cai e sobe. Então o juro sobe e desce, sobe e desce. Você tem que aprender a usar essa oscilação a seu favor. Você vai comprar quando? Quando começar a subir? E aí, se eu comprei por 10, agora vale 8. Aí eu vendi. Então eu perdi 2. Aí quando subir para 12 eu vou comprar? Perdi mais 2. Então meio que você comprar na alta e vender na baixa é o erro mais iniciante que existe. E eu cometi umas 2, 3 vezes. Então quer dizer, que nem eu já saí, eu tava com o dinheiro na caixinha. A primeira coisa que eu fiz, fui pro Banco Inter, comprei a ação do Banco Inter, sem entender nada. Já fui direto pra ação. Fui pra ação, comprei, caiu, eu vendi e falei, isso não é pra mim não. Treinar sua mente pra não vender quando cair. Porque você tem que ser firme, porque você vê seu dinheiro, é pouco dinheiro que você tem. Então você vai investir, sei lá, R$300, alguma coisa assim, pouquinho, ou menos, né? Depende. E aí você vai ver seu dinheiro que você colocou, que já é pouco, valendo menos, incha, aí fala assim, não, vou perder todo esse dinheiro. Aí você vem e tira. Mas por quê? Porque você tem desconfiança. Mas a desconfiança, ela vem da falta de informação. Se você entender e tiver a informação correta, que aquilo ali é normal, aí você se acostuma, aí você começa a aprender que nem sempre você vai comprar, ela vai manter o mesmo valor. Ela vai manter o valor, vai cair, vai subir, vai cair, vai subir.
E quando ela sobe demais, você não pode querer vender para ganhar, porque você tem que ter um plano. Qual que é o seu plano? Você quer ficar comprando e quando valoriza você vende, quando cai você vende também? Que plano é esse? Você vai ficar só fazendo isso? Então você tem que ter um plano. Seu plano é a longo prazo. O investimento é a longo prazo. Como se você estivesse plantando uma árvore. Você tem que esperar crescer. É difícil você manter esse pensamento, mas você consegue, porque você tem que ir treinando. Caiu, mas você tá aqui, ó. Você tá querendo vender, mas não vende. Segura, mano. Não vende. Aí depois quando passa, quando valoriza, você dá aquela suavizada. Você fala, nossa, agora eu tô de boa. Começou a cair de novo, você já fica, vixe, tá caindo, vou ter que vender. Não vende, segura. Eu já fiz esse erro, já comprei, já vendi, perdi dinheiro. E mais de uma, duas, três vezes, já fiz um monte de vezes. Eu sei que vai desvalorizar, ou pode ser que eu compro mais, entendeu? É difícil você pensar em comprar mais uma coisa que tá caindo, né? Mas é diferente. Então um pensamento que você vai desenvolvendo conforme vai passando, e você vai aprendendo passo a passo. Eu vou mostrar tudo aqui depois, vou mostrar minha carteira, os erros que eu fiz, mas por enquanto eu quero mostrar como você pode evitar os erros mais complicados assim que você tem, que vai te dar muito prejuízo se você continuar mantendo. E esse é um erro que é embaçado, por isso que eu coloquei ele em quarto. Aí a gente chega no quinto erro. O quinto erro é o quê? Você não aprender com seus próprios erros. Então quer dizer, o erro 1, o 2, o 3, o 4, você vai cometer. Mas você não pode repetir eles de novo. Continuar repetindo os mesmos erros, você não vai conseguir ir pra frente. Você não vai, mudar a sua mente e entender que você não pode vender na baixa, você não pode colocar todo o seu dinheiro em um lugar só, você não pode comprar um fundo só que nem um MXRF11 de uma vez e depois você ficar se lamentando que você não pode comprar uma coisa porque ficou barato e você não tem dinheiro. Você não pode investir numa caixinha 120% sem ter resgate, porque você não sabia. Então você tem que aprender. Você tem que aprender com seus próprios erros. O que eu quero passar não é que eu já sei investir, é que depois que você passa dos seus próprios erros, você entende o erro, você fala, cara, se eu não fizer isso aqui de novo, eu vou evitar perder dinheiro. Aí você começa a pesquisar, você começa a entender, você começa a ter o conhecimento. Mas a questão de investimento é difícil de entender. Se eu tivesse assistido o meu próprio canal, ou esses vídeos aqui que eu fiz agora, eu não tinha feito esses erros no começo. Com certeza você pode estar pensando agora, nossa, eu comprei aquele fundo lá mesmo. Aí, coloquei todo o meu dinheiro no Nubank mesmo. Então você vai entender, porque é erro que acontece, os novatos fazem isso. Eu fiz isso um monte de vezes. Agora pode ser que você só fez o primeiro erro. O segundo erro você não vai cometer, nem um terceiro, nem um quarto. Então, esses foram 5 erros que todo iniciante comete. Esse canal aqui eu explico bem os meus erros e os que eu cometi e os que você não precisa cometer. Então se você curtiu esse vídeo, se inscreve, deixa um comentário de algum erro que você cometeu aí no canal. E é isso, tamo junto.